a gente está observando, está vendo o número de casos de Covid aumentando pelo país. E a Associação Brasileira de Saúde Coletiva lançou hoje um dossiê com conclusões sobre os quase 3 anos de pandemia. A coluna do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, adiantou inclusive as 7 causas para a Covid ter sido especialmente destrutiva aqui no Brasil. E para dar um panorama disso, pessoal, eu vou conversar agora por videochamada com Rômulo Paes Leme, ele é médico e vice-presidente da Abrasco. Doutor, uma ótima tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde, Larissa, é um prazer estar com vocês. Então vamos lá, o prazer é nosso. Gostaria de começar pela lista dos fatores que fizeram a Covid ser tão devastadora aqui no Brasil, doutor. Quais pontos o senhor quer destacar para a gente? Eu acho que o ponto principal é que o Brasil não soube mobilizar a competência que tem. O Brasil tem uma atenção básica capilarizada, como nós dizemos, está muito presente em todos os municípios brasileiros, tem um quadro técnico treinado, tem experiência em vacinação, tem experiência em atendimento das populações mais vulnerabilizadas. Isso não foi mobilizado. O governo federal com os erros, e um deles foi demorar demais a mobilizar esta capacidade que nós temos, investindo, já no início da pandemia, muito na atenção hospitalar, que é quando o caso está muito grave e as pessoas estão mais próximas, inclusive, de uma situação mais grave, uma doença pode causar, que é a morte. Então, o governo fez escolhas muito ruins, a começar dessa, de não utilizar o que melhor nós temos para enfrentar uma situação desse tipo. Sem dúvidas, doutor. Agora, a gente tem visto no nosso entorno social, né, estou falando aqui em Brasília, pelo menos, o número de casos aumentado, né? Esse número está aumentando, a gente está percebendo isso. E eu gostaria de saber do senhor, a gente está prestes a atravessar um novo momento de explosão de casos? Ou já estamos enfrentando isso, né? Então, o que tem acontecido no mundo é um aumento de casos, e aí é a presença de novas variantes. Agora, o que aconteceu no Brasil é que nós desmobilizamos muito cedo as estruturas que havíamos construído para enfrentar a pandemia. Então, caiu muito, por exemplo, nossa capacidade de detecção. Nós temos uma situação onde os dados não são devidamente trabalhados pelo governo federal, que é a autoridade sanitária, e isso tem sido feito por vários institutos de pesquisa que, de uma certa forma, uma função de substituição. E, ao mesmo tempo, nós temos observado uma ausência da autoridade federal em indicar qual é a situação que nós nos encontramos. Então, nós estamos, de uma certa forma, navegando com pouca informação. O que se observa, e nós temos obtido informações através dos laboratórios, através das farmácias, etc., que não são o melhor caminho para nós fazermos esta aferição. Então, por isso, os municípios e estados agiram corretamente em adotar medidas de prevenção, fortalecendo tanto a questão do uso de máscaras, sobretudo em meios de transporte, em ambientes fechados, isso já está acontecendo, é correto, porque nós precisamos ter uma ação de prevenção antes que a situação saia do controle. Porque o que nós erramos anteriormente na pandemia é que só tomávamos as medidas mais rigorosas quando nós já estávamos numa situação de pico, ou seja, quando nós já tínhamos um número muito grande, um número explosivo de casos. Quando esse tipo de medida de prevenção tem que ser tomada antes, logo no início. Então, acertam os municípios que já adotaram uma prevenção mais rigorosa agora. Perfeito, doutor. Agora, também gostaria de falar com o senhor a respeito da vacinação, que está sendo fundamental neste momento, né? Qual que é a recomendação para quem já tomou todas as doses de reforço? Não há nada mais a fazer, né? Eu digo, lógico, a gente tem aí a questão das máscaras em locais fechados, aquela higiene, lavar bem as mãos, mas para quem tomou todas as doses de reforço, consegue ficar, eu não digo, a palavra não seria tranquilo, mas assim, a pessoa fez a parte dela de ter tomado ali as vacinas e está tomando cuidado também no dia a dia dela, né?
Correto. Olha, muitos países se saíram muito bem no primeiro ano da pandemia, quando não existiam vacinas disponíveis. O que indica que nós podemos controlar a disseminação da doença, ou seja, evitar que ela se propague, se soubermos usar com inteligência aquilo que nós já conhecemos muito bem e que esta pandemia nos ensinou a validade dessas tecnologias que são muito antigas. Nós ainda não dispomos das vacinas mais novas, que já lidam com essas variantes mais recentes, que apareceram mais recentemente. Então, neste caso, nós temos que utilizar aquilo que nós sabemos muito bem: máscaras adequadas, o devido distanciamento e também, em alguns casos, é preciso permanecer em casa quando não for necessário o deslocamento. Eu sei que isso é difícil, mas nós sabíamos desde o princípio que era preciso saber usar com inteligência essas medidas. Então, vai depender de qual é o município que se está residindo, depender o próprio estado de saúde das pessoas. Agora, uma questão é muito clara: nós não podemos negligenciar sintomas de gripe. Nós precisamos estar atentos. É claro, nós estamos num período ainda, de uma certa forma, com um certo rescaldo do inverno, no caso do Sudeste e no Sul do Brasil, com uma variação de temperatura muito grande, mas estamos num período muito chuvoso. Então, é preciso usar aquele conhecimento que nós adquirimos no manejo da pandemia, novamente, e usar isso com inteligência. Então, várias universidades, por exemplo, decretaram já, ou decidiram utilizar o uso de máscara nas suas dependências. É preciso isso. Então, a melhor forma de abordar este momento é saber usar aquilo que nós dispomos em termos de prevenção, enquanto nós não recebemos as vacinas de última geração. É interessante que as vacinas têm mostrado a sua eficácia em prevenir os casos mais graves e também o óbito. Continua valendo. Então, é muito importante nós acharmos nas medidas de prevenção. Perfeito, doutor. Agora, para a gente finalizar com uma notícia positiva, né? Hoje a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda do Paxlovid, que é um remédio que combina, né, 2 antivirais, que bloqueia uma enzima que o vírus da Covid precisa para se replicar no corpo. Qual que é o impacto desse medicamento para o combate ao coronavírus? E o senhor enxerga aí como promissor, então, para o combate ao vírus? Qualquer tecnologia, ela é positiva, mas o que é mais eficaz é evitar que as pessoas se infectem, evitar, sobretudo, que as pessoas tenham as formas mais graves. Essas alternativas medicamentosas, elas são bem-vindas, elas são necessárias, mas a melhor contribuição é prevenir. Com certeza, doutor Rômulo Paes Leme, ele que é médico e vice-presidente da Abrasco. Te agradeço muito, viu, doutor? Foi muito esclarecedora aqui a entrevista. Muito prazer estar com você, Larissa. Prazer estar com todos os amigos do Metrópolis. O prazer é sempre nosso. Doutor, até a próxima.